Tá bom? Ao vivo, passo. Que horas são quase 9, né? 5 para as 9 da noite. Estamos falando de futebol desde o meio-dia. Mais cedo comentou aqui no programa Caminhos da Bola. Show. Tudo ok? Vamos lá? Vamos lá. Técnico Paulinho Kobayashi, classificação com muita emoção. Acho que desde o início, né? Tudo foi emoção pra gente, principalmente pelo fato da gente estar jogando de domingo, quarta e domingo. Quando chegou no mata-mata, juntou com a Fares Lopes, e aí essa loucura, essa emoção de pênaltis. Fomos para a final também com a Fares Lopes nos pênaltis. E aí no último jogo foi difícil demais, a viagem também agora lá para Caxias, a volta, o desgaste dos jogadores, mas isso mostra que todos estão unidos, incumbidos para conseguir aí o objetivo maior, agora chegando na final, tentar aí o título, o bicampeonato para o Ferroviário. Vamos ouvir agora a pergunta. Horácio Neto. Eu tenho percebido, Paulinho, que o Ferroviário tem criado, continua criando muito, mas tem perdido muitas oportunidades. E isso o jogo acaba complicando, né? Hoje deu a sorte de 2 gols anulados, apesar de também ter tido levado o azar e ter tido um gol anulado. Mas o Ferroviário tem acabado prejudicando o seu jogo em relação de modo geral, por não ter aproveitado as oportunidades. Isso é algo que você tem se atentado. Hoje foi emocionante, mas poderia não ter sido, né? O Ferroviário poderia ter ganhado de forma mais fácil. Você tem se atentado em relação a esses gols perdidos? Você tem pensado o que é que tem deixado a desejar? Ou se realmente é uma coisa que acontece ao decorrer da partida, não tem como evitar? Mas daí é uma questão assim que qual é a minha análise disso? O desgaste dos jogadores, quando você chega na cara do gol, o caso do Lincoln, por exemplo, ele estava na cara do gol ali, ele escolheu um canto e acabou, o goleiro foi feliz também, conseguiu defender. Criamos algumas situações de gol, oportunidades para finalizar, e eu penso que quando o atleta está cansado, talvez o nível de concentração acaba diminuindo um pouco, porque ali é um momento para finalizar o gol, por isso que são poucos que são artilheiros, né? É um momento que você tem que ter o feeling para saber o momento certo, você vai tirar do goleiro, se você vai chutar forte, então assim, fração de segundos, e nessa fração de segundos o desgaste faz com que você tente já fazer rápido para não errar o gol, e aí você não pensa exatamente qual seria o momento certo. Então eu penso que esse desgaste faz com que o atleta acaba perdendo os gols, mas eu valorizo muito a criação, porque o mais difícil nós estamos fazendo é você conseguir criar a situação de gols, porque quando você está jogando com uma equipe que você não consegue chutar em gol, você não consegue ter a oportunidade de fazer um gol, e aí sim eu acho que fica muito mais difícil a gente analisar o porquê disso, do que uma situação dessa de um desgaste que a gente vem jogando de quarta e domingo, viagem, e depois ter que decidir em casa. Eu penso que o que atrapalhou um pouco a gente foi mais a questão do desgaste. Vamos a mais uma pergunta aqui na Coletiva com o técnico Kobayashi. Paulinho, boa noite, parabéns pela vitória, Casqueiro. Eu queria fazer uma pergunta a você, Paulinho. Eu achei que você demorou um pouquinho de mexer. Eu sei que você deixou o time jogar, você buscou o resultado, mas eu queria saber de você. São 3 dias, né? Segunda, terça e quarta. Nós já temos uma decisão na quarta-feira. Como tratar a cabeça do jogador, como mostrar para ele a importância de um grande resultado lá. E trazer para cá, para o PV, que a casa vai estar cheia, a torcida vai empurrar esse time em busca do bicampeonato, da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, assim, analisando primeiro o fato de demorar a substituição, eu vejo que a equipe estava encaixada, e quando você tem um jogo com uma equipe que sabe jogar futebol, então é um jogo de xadrez. Se você mexer uma pedra errada, de repente, em um momento errado, você acaba perdendo. Então, acho que tudo tem o momento, o time. Desde o início tem também esse problema comigo aí de não, mas não dá oportunidade para a base, não troca, não coloca. O Gabriel tem que sempre estar começando. Algumas situações que o Gabriel vinha numa sequência de jogos, aí você coloca ele de início, ele não estava conseguindo render pelo desgaste. E aí você coloca no segundo tempo, ele está mais descansado, o adversário está cansado. Então são estratégias que eu vejo, o momento certo da gente fazer as nossas substituições. E eu vejo que assim, o adversário que nós tivemos hoje, se errasse talvez numa fração de segundos, uma substituição, uma mexida, poderíamos perder o jogo. E eu vejo que esse desgaste nosso acaba atrapalhando um pouco, porque não é um desgaste só da Série D. Juntou Série D e Fares Lopes. Então isso daí faz com que a nossa equipe esteja um pouco mais desgastada do que as outras. Eu não sei se a Ferroviária teve uma competição, por exemplo, a Copa Paulista, se ele estava disputando a Copa Paulista, com um elenco como eu tenho, de 26, 27 jogadores, tendo que fazer as duas competições ao mesmo tempo. E quando chega no mata-mata, a CBF vai e coloca jogos de domingo, quarta e domingo. Então acaba atrapalhando ainda mais. Talvez se fosse a final
dois finais de semana, isso facilitaria um pouco na recuperação dos meus atletas. Assim como eu tenho o Maicon hoje, que ele está lesionado, a gente está tentando recuperar o Maicon. Então, assim, são situações que acabam nos atrapalhando pelo fato da gente ter aí a decisão da Série D pela frente, e eu sei que a nossa equipe é qualificada e é mérito de todos os atletas por estarem aqui, mesmo porque se nós chegamos até aqui foi invicto. Então isso mostra que os atletas estão incumbidos de fazer um bom jogo. Thiaguinho, Cairo, que entrou no segundo tempo, e o Brian foram muito bem, disciplinarmente, taticamente falando, fechando aquele lado direito do Caxias, que era bem forte com a entrada do Marcelinho e do Soares. Exatamente, isso que eu falo, é o time que a gente tem, né, de fazer a substituição. Tem algumas situações, por exemplo, que o Thiaguinho não entrou, aí agora o Thiaguinho entra. Então, assim, a gente sabe às vezes o momento certo e o porquê. Lá, por exemplo, em Caxias, eu dobrei os dois laterais do lado esquerdo, porque eles estavam me atacando também muito pelo lado direito. Então, assim, são substituições que nós estamos fazendo estrategicamente. Então eu entendo que os atletas que estão entrando, eles estão entrando obedientes taticamente e faz com que a nossa equipe consiga os resultados que a gente tem buscado. Mais uma pergunta aqui na coletiva do Cuba. Você teve reclamação não só pelo lado do Caxias, obviamente, claro, mais do lado do Caxias, porque a gente viu a confusão que deu no final, mas também teve muita reclamação pelo lado do Ferroviário, né? Queria que você falasse um pouquinho da partida e também desse sentimento que o Ferroviário tem de não desistir. Você, na última coletiva, você tinha falado que tinha conseguido colocar isso na mente dos atletas, que era essa questão de sempre é possível buscar o resultado. E hoje, mais uma vez, no final, o Ferroviário consegue buscar o resultado. Então, eu queria que você abordasse esses dois pontos. Essa mentalidade de não desistir, que você conseguiu colocar, e uma avaliação sua da arbitragem de hoje. Essa questão de não desistir, eu tenho falado para esses atletas desde o início. Quando nós começamos, eu falei até na última coletiva, aqui, que nós classificamos, subimos, tivemos o acesso nos pênaltis, essa questão de que eu iniciei a competição do ano nos pênaltis, que foi contra o Asa de Arapiraca. Depois tivemos outra decisão nos pênaltis também contra o Confiança lá. Então, assim, eu entendo que nós não desistimos em momento algum. E aí eu tenho falado muito para eles que eles têm conseguido mesmo empatar jogos difíceis fora de casa, perdendo, e buscou e não desistiu, e isso está já implantado dentro do nosso grupo, que independente de tomar o gol ou não, nós não vamos desistir nunca. A gente está aqui para buscar sempre o melhor para o Ferroviário, e os jogadores têm demonstrado isso, esse interesse de se doar ao máximo. Eu tenho pedido muito para que eles se doem ao máximo um pelo outro, que no final todos nós vamos ganhar. Em relação à arbitragem, eu não gosto muito de falar sobre arbitragem, mas o que eu sei também é que o segundo gol nosso não estava impedido. E ali temos até alguns vídeos, né, que depois os meninos até falaram que o árbitro falou lá para o VAR, que ele não tinha escutado, que era para rever, né? Então talvez teríamos feito até o segundo gol. Mas assim, graças a Deus deu certo, conseguimos a vitória, acho que isso daqui é o mais importante. Vamos a mais uma pergunta aqui na coletiva com o técnico Paulinho Kobayashi. Paulinho, domingo é uma decisão, né? Eu queria saber do Paulinho, ganhando o título, Paulinho 2024, vamos reforçar esse time para brigar para subir da C para B, porque o seu trabalho é maravilhoso, amigo. Eu sei que a diretoria trabalha muito, mas não é fácil. É um elenco enxuto, não é fácil, eu sei que o seu trabalho é forte, você tem um grupo na mão. Eu lhe questionei aí nesse instante sobre o momento de tirar realmente o futebol, é um xadrez, e você agiu de uma forma inteligente, mas eu quero saber de você, a torcida do Ferroviário quer saber, porque eu já vi algumas entrevistas suas, você deu aquela, tenho que viajar rápido, tenho que ir, eu quero saber, a torcida quer saber, Paulinho, fica para 24? Vamos ouvir, Paulinho. Bom, assim, eu vejo que a nossa equipe tem jogado muito bem, a gente procura dar o máximo, o melhor. Eu sei que a diretoria também tem trabalhado para isso, para que a gente possa fazer aí uma campanha esse ano espetacular, estamos todos aí incumbidos disso. E agora o futuro, eu falo sempre que a Deus pertence, né? Então a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Até essa semana o Raul veio conversar comigo a respeito do contrato, mas eu falei para ele justamente que o meu foco hoje é chegar na final e ser campeão. Então se eu pensar hoje
no meu futuro eu vou esquecer do meu presente. Hoje meu presente está maravilhoso, eu preciso desse presente, eu preciso desse título. E eu já viajo amanhã, não dá nem tempo de eu pensar. Amanhã eu já estou viajando, a gente já está aí pensando no adversário, pensando nos meus jogadores que estão lesionados. Eu preciso recuperar esses jogadores. Tem um jogador também que está com cartão, então eu tenho que montar o time, eu não posso pensar em mim. Eu penso no grupo. Então esse é o meu primeiro pensamento, pensar no grupo, pensar no Ferroviário. Depois sim a gente vai pensar no contrato e aí ao futuro Deus pertence. Só para passar limpo uma pergunta, o Ciel, não sei se ele estava em tom de brincadeira, ele disse que por ele, quarto domingo ele está dentro e joga. Você disse que era a melhor semana, domingo. E aí, você que foi atleta, como é que fica essa história? Bom, o desgaste é grande, né? Que o atleta ele quer jogar futebol, principalmente o Ciel, que é um cara muito profissional, ele quer jogar, independente de idade, você vê que ele é preparado, mas eu, como eu estou desse lado agora, quando eu jogava eu também queria jogar, mas agora desse lado eu tenho que pensar justamente no descanso desses jogadores, porque a mentalidade deles, principalmente no último terço, quando precisa para fazer o gol, ele tem que estar com a cabeça boa, com as pernas leves, solta, para poder finalizar. Então é nesse momento que eu falo que não é que ele errou um gol, é que às vezes o cansaço faz com que ele erre, mas a disposição, a vontade, o querer, isso daí em nenhum deles eu vou falar que eles gostariam de jogar de domingo, quarto domingo, porque todos eles gostariam, então eu tenho certeza disso, mas eu, como estou do lado de cá, fisiologicamente pensando, eu gostaria que fosse semana a semana, para dar tempo de uma recuperação, de eles entrarem para o jogo inteiros e jogar de igual para igual, né? Vamos às últimas perguntas ao Cuba, aqui na coletiva. É cedo e é chato ficar insistindo nesse ponto, mas é porque eu entrevistei o presidente recentemente do Ferroviário, ontem até, para ser mais preciso, e ele falou que estava disposto a dar a valorização que fosse necessário para a sua permanência, ainda falando não só financeiramente, mas de um projeto. Então, eu queria saber se não te comove. A parte profissional eu consigo até entender que você possa almejar outras coisas, mas a parte emocional do Paulinho, não te comove essa torcida, como ela representa no estádio, e ela grita seu nome ali fora, e os jogos que o Ferroviário vem fazendo, cheio de emoção, você não fica nem um pouco assim, comovido, pensando, pô, será que não vale a pena eu ficar mais uma temporada? Eu sei que a decisão profissional, às vezes, fica de fato, no papel até pesa mais que o emocional, mas não fica balançado um pouco? Bom, em relação à torcida, em relação ao clube, eu já falei que aqui eu me sinto em casa. Quando eu cheguei aqui o ano passado, eu não me sentia em casa como me sinto hoje. Então eu falo assim, quando eu visto a camisa do Ferroviário, para mim eu estou dentro de casa. Quando eu venho para o estádio, que eu vejo esses torcedores, eu estou com a minha família. Porque a minha família está em São Paulo. Então eles são a minha família, assim como eu falo para os jogadores. Vocês são minha família. Quando eu saio de São Paulo, eu venho para cá e eu venho para casa. E dentro dessa casa, eu me sinto à vontade. A diretoria me deixa trabalhar. Em outros lugares, talvez eu não tive essa oportunidade de fazer as mudanças, a equipe que eu levo para o jogo, em nenhum momento eles interferiram. Então, assim, eu posso falar que aqui eu tenho a liberdade de trabalhar. Então eu me sinto em casa, quando a torcida nos apoia, eu me sinto à vontade, leve, solto. Então eu falo que independente do futuro, aqui vai estar guardado sempre no meu coração, a torcida aqui vai estar guardada no meu coração, e eu falo que independente se passar essa temporada, eu voltar, eu renovar, ou se eu não renovar, se eu passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser como uma tatuagem marcada dentro do meu coração, Ferroviário, que eu nunca vou esquecer. Eu posso estar em Série A, eu posso estar trabalhando fora do país, mas esse carinho eu vou carregar sempre comigo. Falando em tatuagem marca, Paulinho, qual foi o jogo mais emocionante? Aquele contra o Pacajus, da virada, perdendo por 1-0, virou 5-1 e conseguiu vaga na Copa do Brasil? Aquele jogo impressionante contra o Maranhão Atlético semana passada, ou de hoje o jogo dos gols anulados? Bom, eu acho que os 2 jogos mais difíceis que eu vejo foi o do Maranhão e esse de hoje. São 2 jogos que 2 equipes qualificadas, talvez o Pacajus, não desmerecendo o Pacajus, mas eles de certa forma menosprezaram a minha equipe, porque eu estava com uma equipe alternativa, viraram a cara, queria dar toquinho de lado e os jogadores se impuseram dentro de campo e buscaram o resultado. Mas a dificuldade mesmo que eu vejo que nós encontramos foi contra o Maranhão e esse jogo de hoje.
Fechada então a coletiva do Kobayashi. Valeu. Tomar um banho e aeroporto também.